Viu? Então, vamos lá. Como vocês sabem, esse projeto foi muito feito com a Isabela e com o Bernardo, em conjunto sempre. Essa apresentação, evidentemente, é da Isabela, com nível de capricho que eu jamais exibiria, só para você entender. Tá? Bom, começando então nossa aula de hoje, quero que você perceba que urbanização ou geografia urbana é um assunto absurdamente cobrado. Tá? Olha aqui os anos em que isso foi cobrado na UERJ. Geografia urbana, pode perceber aqui, 2019. Região metropolitana, caiu vários anos. Rede urbana, problemas sociais urbanos, cai bastante, e aí são variados. E urbanização brasileira e transporte, porque são coisas muito correlatas, embora sejam matérias diferentes, são coisas correlatas. Também caem bastante. Então, preste muita atenção nesse tópico. Não é um assunto aleatório, não está aqui sem motivo algum. Então, urbanização é um tópico que se repete várias vezes. Eu vou começar do básico, ainda que tenham coisas que não estão nos slides, vocês precisam dominar. Então, nada mais justo do que começar a aula de urbanização explicando para você a diferença entre urbanização. Deixa eu voltar para vocês, pelo menos, verem meu rosto. Eu me ver aqui também. Gente, se tiver alguma pergunta, por favor, eu juro que eu tento enxergar aqui, tá? Só assim, fico ridículo, mas beleza. Bom, primeiro de tudo, você precisa saber a diferença entre urbanização e crescimento urbano. Vamos por partes, ok? Anotar, se quiserem, à vontade, por favor, cadernos, canetas, lápis, se tiver as anotações, um Word, tudo bem também, manda ver, vai fundo. Primeiro de tudo, o que é urbanização? Urbanização é quando um país troca população rural por população urbana. O percentual de população rural diminui e o percentual de população urbana aumenta. Então, você está trocando população do campo para a cidade. Tiago, isso é a mesma coisa que eu vi em população quando falaram de êxodo rural? Não é a mesma coisa. Êxodo rural é o movimento migratório do campo para a cidade. Isso é uma coisa. Então, falou de êxodo rural, é o movimento migratório. Fechou? O êxodo rural causa urbanização. Então, êxodo rural é o movimento migratório. Urbanização é o processo que ele causa. Tá? Está relacionado, mas não é de modo algum a mesma coisa. Tá? Então, entenda, urbanização, você diz, quando você fala, usa o termo urbanização de algum país, você está dizendo o seguinte: tal país está trocando percentual de população rural por população urbana, ok? Isto é urbanização. Estou aqui me aproximando do chat. Todo mundo entendeu a definição de urbanização? Se não entendeu, por favor, fale que não, que eu explico novamente. Se entendeu, diga assim para eu poder avançar. Eu não vou ficar aqui olhando por causa do delay, mas se tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu consigo ler com esforço, tá? Então, por favor, urbanização é isso. Troca de população rural por população urbana. Muito obrigado, galera. Parece que o pessoal entendeu muito bem. O crescimento urbano é uma outra parada. O crescimento urbano é quando a cidade se expande. Tiago, não entendi. Explicarei. É um processo estrutural. A cidade ganha tamanho. Surgem novas casas na cidade. Surgem novas ruas na cidade. Surgem novos bairros na cidade. A malha urbana aumenta de tamanho. Ok? A cidade cresce fisicamente falando. Então, uma coisa é populacional. Urbanização é feita quando a população troca de lugar. Agora, a cidade pode crescer independente disso. Ok? O crescimento urbano, a cidade se expandir, não tem necessariamente a ver com a urbanização. Uma coisa tem a ver com pessoas, outra coisa tem a ver com estrutura, certo? Eu vou explicar a relação para você, mas antes de eu explicar a relação para você, você tem que entender que existe uma diferença.
Urbanização, troca populacional campo-cidade. Crescimento urbano, expansão da malha física da cidade. Crescimento de novas casas, ruas e bairros. Ficou clara a diferença para você? Já explico a relação dos dois, mas você tem que entender que existe diferença. Ficou claro para todos? Tranquilo? Posso seguir? Estou vendo aí que o pessoal disse sim, não sei se para a pergunta anterior, mas acredito que tenham entendido, tá? Assumirei que sim, por causa do delay idiota. Mas vamos lá. Agora, entenderam. Obrigado, pessoal, obrigado. Consigo ver aqui, estou cego, mas nem tanto, dá para eu chegando perto conseguir ler. Eu nunca vou esquecer dessa aula, vai ser a aula mais ridícula. Ela vai ficar gravada, o que é pior, eu vou olhar para a posteridade e falar, meu Deus, a que ponto cheguei? Mas ok, vamos lá. Posto isso, o que acontece? Existe uma relação entre crescimento urbano e urbanização. Vamos lá. A urbanização, quando ela acontece, ela gera crescimento urbano. Como assim? Quando pessoas saem do campo e vão para a cidade, automaticamente esta cidade tem que crescer para alocar essas novas pessoas. As pessoas não flutuam no vazio quântico. As pessoas não flutuam no ar. As pessoas ocupam um local. O que significa que quando as pessoas saem do campo e vão para a cidade, ou seja, realizam o movimento de urbanização, automaticamente, por definição, eu também gero crescimento urbano. Ou seja, resumidamente, eu vou me aventurar a escrever. Não sei nem se eu vou conseguir. Vamos tentar. Urbanização gera crescimento urbano. Mas crescimento urbano não necessariamente gera urbanização. Não sei se ficou bom, quero crer que ficou. É uma definição simples, uma lei de relatividade rápida para você entender aí, mas é exatamente isso. Preste atenção. Pessoas que vêm do campo para a cidade geram crescimento urbano, mas não é sempre que a cidade cresce que haverá urbanização. Resumindo, a cidade pode crescer sem que pessoas do campo venham para ela. Ok? A cidade pode crescer por conta própria. Novos bairros podem aparecer, novas ruas podem aparecer, novas casas vão aparecer, sem que pessoas do campo as ocupem. Certo? Vou dar um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, sabemos, temos aí alguns bairros que estão crescendo no momento. Quais são os bairros do Rio de Janeiro atualmente que estão sendo ocupados, que estão crescendo? Para que lado da cidade do Rio de Janeiro está se deslocando? Nós temos aí, Recreio dos Bandeirantes, ainda temos isso acontecendo por lá. Vargem Pequena, Vargem Grande, são bairros mais afastados do centro do Rio que ainda estão crescendo. Quando você para olhar o crescimento urbano que acontece na área de Recreio dos Bandeirantes, por exemplo, fica claro que aqueles prédios de alto luxo na beira da praia não são ocupados por agricultores de Minas Gerais, por agricultores que vêm do Nordeste brasileiro. Ou seja, a cidade do Rio cresce, existe crescimento urbano que não está diretamente relacionado ao processo de urbanização do país. Todo mundo entendeu o que eu quero dizer? Essa relação é muito importante, é por isso que eu estou fazendo tanta ênfase nela. Crescimento urbano é uma coisa, urbanização é outra. Estão relacionados, fato, mas não é sempre que acontece, não são a mesma coisa. Ficou claro para todos isso? Deu para entender o que eu quero dizer? Se não entenderam, fala que eu explico novamente. Ou tento. O delay vai me impedir de ter uma resposta rápida. Mas, por favor, se alguém não entendeu, fala aqui que eu prometo que eu volto, tá? Parece que o pessoal entendeu. Karine, ok. Mariane, ok. Letícia, ok. Muito obrigado, garotas. De verdade. Bom, segue a vida. Todo mundo entendendo o que é crescimento urbano? Todo mundo entendendo? Entenderam sim. Valeu, gente. Obrigado aí.
Todo mundo entendeu uma coisa, todo mundo entendeu outra. Agora você precisa entender que existem tipos diferentes de urbanização. Quais são os tipos diferentes de urbanização? Eu tenho 2 tipos básicos, 2, de urbanização que tu precisa saber. Eu tenho urbanização lenta e tenho urbanização rápida. Só isso, lenta e rápida? Só. Urbanização lenta, urbanização rápida. Certo? E o que seria uma urbanização lenta? Meu filho, ela é feita em 150, 200 anos. A população sai do campo e vai para a cidade num ritmo lento e gradual. Aí tu vai dizer, tá, então a galera vai vir, mas não vai vir toda de uma vez. Perfeitamente. As pessoas saem do campo e vão para a cidade de forma lenta e gradual. Ao fazer isso, quais são as vantagens? Existe tempo, existe condição do governo daquela localidade, seja ela qual for, se tiver vontade, evidentemente, de prover serviços para aquela pessoa que está chegando. Então, veja bem, a urbanização se faz de forma lenta. Chegaram 50 famílias na cidade. O prefeito consegue dar 50 empregos, consegue botar vagas em creche para aquelas 50 famílias, consegue botar 50 apartamentos populares para aquelas famílias morarem, se ele tiver vontade de fazer isso, claro. Mas dá para eu dar destino a 50 famílias que chegaram em um ano. Ok? Emprego, moradia, saúde, alimentação conseguem ser dados para aquelas pessoas porque são reduzidas. Beleza. No ano seguinte, chega mais 60 famílias. Dá para fazer. No ano seguinte, mais 70 famílias. Dá para fazer também. Ok. E assim vai. A coisa é lenta e gradual. As pessoas vão chegando e o governo vai dando destino a elas. Elas têm emprego, elas têm saúde, elas têm moradia, elas têm educação, elas têm serviços organizados. Essa urbanização, então, ela é lenta, entretanto, ela é organizada, ela é bem construída, ela leva muito tempo. O país vai se urbanizar num ritmo lento, entretanto, isso será bem feito. Tá? O oposto também é verdade. Você pode ter uma urbanização rápida. O que é uma urbanização rápida? Ela é feita em menos de 100 anos. Às vezes, 50 anos ela está pronta. O que significa isso? A galera sai do campo e vai para a cidade numa velocidade muito grande. E aí tu pensa, pô, beleza, né? Se urbanizou depressa. Mais ou menos. Por quê? Porque é tanta gente ao mesmo tempo que não tem condição do governo, seja ele qual for, por mais bem intencionado que ele esteja, de dar àquela gente toda condições de vida decentes tão rápido. Então, ao invés de chegar a 50 famílias, chegam 5.000 famílias. Qual é a cidade, qual é a prefeitura que consegue gerar emprego, saúde, moradia e educação para 5.000 famílias, né, de uma vez? Ah, não, Thiago, se o cara tiver vontade, se ele tiver verba, pá, até ele consegue dar um jeito, beleza. Ok, ele até faz, suou a camisa, se esforçou pra caramba, resolveu. Ano seguinte, chegam mais 10.000 famílias. Meu filho, 10.000 famílias são 40.000 pessoas. Eu dou um jeito? Eu tento. 10.000 famílias é coisa pra caramba, mas vamos lá, né? Moradia, saúde, aí eu vou, me endivido, pá, consigo, resolvi. Ano seguinte, mais 50.000. Pô, eu não tenho condições, não existe a menor condição de um organismo governamental, seja qual for, de gerir uma urbanização rápida de sua população de forma eficiente. Ou seja, cria-se o que nós chamamos de urbanização deficiente, onde faltam serviços, onde falta emprego, onde falta moradia, onde falta estrutura, ok? Então é isso. Lento, gradual e organizado, rápido, veloz, porém imperfeito, desorganizado. São os 2 tipos de urbanização que tu tem, lenta e rápida. Adivinha só, países chamados desenvolvidos, países centrais, fizeram sua urbanização de forma lenta. Por exemplo, Inglaterra. O senhor viaja para a Inglaterra,
o senhor encontra ruas organizadas, padrões de urbanização, bairros planejados. Eu não disse maravilhosos, eu não disse ricos, eu disse planejados. As ruas são todas padronizadas, todas têm a mesma largura, todas são numeradas bonitinhas. A cidade é toda seguindo um padrão. Por quê? Porque teve tempo e planejamento envolvidos naquilo. Ah, mas levou tempo pra caramba. Levou tempo pra caramba, meu filho. Mas é bem feito. Ou você pode ter, por exemplo, a urbanização brasileira, que eu não preciso nem explicar para você, que foi muitíssimo rápida, né? E aí, para você ter certeza do que eu estou falando, basta que o senhor olhe pela janela. Vai ser muito difícil o senhor olhar pela sua janela e reconhecer no seu bairro sinais de urbanização lenta, gradual e organizada, a não ser que o senhor more no Leblon, no meio da Vieira Solto, ou então no Jardim Botânico, ou então em bairros de ultra-elite de São Paulo. Ah, moro nos Jardins Paulistas. Beleza, meu filho, tu é rico pra cacete. Agora, a humanidade em geral no Brasil teve uma urbanização veloz. E aí você olha pela janela, você vê o quê? Favelização, você vê falta de saneamento e uma série de outros problemas que nós estamos acostumados a viver no Brasil. Esse é o problema de urbanização rápida. Ela é veloz, porém problemática. Enquanto a lenta leva um tempo, mas é organizada. Quero saber se todo mundo entendeu a diferença de urbanização lenta para rápida e como funciona. Digam sim, por favor, para que eu possa avançar. Eu sei que o delay é um saco, mas façam um esforço aí só para eu saber se eu posso seguir. Se alguém quiser fazer pergunta, eu já me acostumei a me aproximar da tela. Podem perguntar pelo chat. Prometo que responderei, mesmo que a dúvida seja complicada. Pode perguntar à vontade. Só que eu vou ler que nem um idiota. Vou ler assim. Parece que o pessoal compreendeu. Tá suave? Valeu, Caio. Beleza. Então, fechamos urbanização lenta e rápida. Deixa eu consultar minhas anotações só um minutinho para ver se faltou algum tópico importante. Não, não faltou. Vou voltar ali na apresentação só um minuto. Valeu, Mari. Obrigado. Espera aí só um minuto. Meus amigos, chegamos agora aos tipos de cidades, certo? E aí, nos tipos de cidades, nós temos aí aglomerações urbanas, sendo usado aí como sinônimo de cidade, e nós temos vários tipos. O senhor precisa saber todos esses tipos? Sim, é importante que o senhor domine todos eles. Então vamos às definições que já estão na sua tela, mas que eu vou explicar uma por uma, tá legal? A primeira de todas é a metrópole. O que é uma metrópole, meu amigo? A metrópole nada mais é do que uma cidade que influencia as cidades à sua volta, beleza? Ela literalmente é o maior ponto da rede urbana de um país, é o maior ponto da hierarquia urbana de um país. Metrópoles são grandes cidades que têm muitos serviços a oferecer, tá? Que têm saúde, que têm educação, que têm lazer, que têm, sei lá, infraestrutura organizada, são metrópoles. No Brasil você tem vários tipos de metrópole, das metrópoles nacionais, que obviamente você deve saber que são Rio e São Paulo, são as metrópoles nacionais brasileiras, né? Metrópoles regionais, são as capitais dos estados, metrópoles estaduais, locais, e aí a organização vai diminuindo. Mas metrópole, na definição mais simples, é isso. É um centro urbano que oferece serviços, tá, que os outros locais à sua volta não oferecem. E por isso eles têm influência sobre as áreas à sua volta. Por isso o nome metrópole. Por favor, digam se entenderam ou façam perguntas. Eu vou ler para você megalópole, explicar o que é uma megalópole, e aí eu volto na apresentação para ver se tem perguntas lá do chat, tá legal? Faremos assim, para poder trabalhar com as duas partes. A megalópole, é isso aí. A megalópole, ela é literalmente a união de duas metrópoles, duas ou mais metrópoles, formando assim uma megalópole, tá? Só que esta megalópole, para ser bem organizada, ela sofre um processo de conurbação e exerce-se um processo aí de complementariedade. Eu vou explicar para você o que eu quero dizer. Então vamos lá. Primeiro de tudo, megalópole é a união de duas ou mais metrópoles. Só que essa união de duas ou mais metrópoles, num processo chamado de conurbação, que eu vou falar melhor depois,
ela pode acontecer de maneira integrada, e aí ela forma uma megalópole, ou ela pode acontecer de maneira não integrada, e aí ela forma uma outra coisa chamada aglomeração urbana, que é o título desse slide. Vou explicar a diferença. Imagine a seguinte situação. Tenho duas grandes cidades, elas crescem para o mesmo lado, ou seja, já usando o termo que você já aprendeu, chama-se crescimento urbano para o mesmo lado, elas vão para uma direção da outra, tá? Chega um ponto em que elas vão quase se tocar ou se tocar. Quando isto acontece, o prefeito da cidadezinha A se junta com o prefeito da cidadezinha B e fala assim, olha só, nossas cidades, na verdade, são uma coisa só, basicamente. Nós deveríamos sentar e planejar a nossa urbanização. Tipo, seu sistema de transporte é mais avançado que o meu. Por que você não expande o seu sistema de transporte para a minha região? E aí, a gente vai integrar nossos transportes. O meu sistema energético é melhor do que o seu. Eu posso expandir a minha rede energética para a sua direção e a gente vai integrar a nossa rede energética. Vamos criar transportes para os dois lados para fazer com que as pessoas possam dormir na sua cidade, trabalhar na minha, ou o contrário, trabalhar na sua e dormir na minha, e por aí vai. Vamos integrar os transportes, vamos integrar a energia, vamos integrar os empregos, vamos integrar tudo. Ao integrar tudo, eu acabo tendo duas cidades em uma, ok? E aí eu formo uma megalópole, certo? Metrópoles integradas funcionando como uma coisa só. Thiago, tem exemplo? Tem muito exemplo, meu filho. Nova York e Nova Jersey. Nova York engloba Nova Jersey. As cidades cresceram uma dentro da outra. Você pega um trem em Nova York e você salta em Jersey. Você trabalha em Nova York e vive em Jersey, que é mais barato. Quem é rico mora em Nova York. Vai para Jersey só para ir no parquinho que tem lá. E por aí vai. As cidades são integradas. Existe uma megalópole ali. Tá? A mais avançada do mundo não é Nova York. Ah, não é quem? É Japão, né, meu filho? Tinha que ser, obviamente, o Japão. As ilhas japonesas, o arquipélago japonês, é totalmente integrado numa única mancha urbana gigante e ultra tecnológica. Parece a cidade do futuro. Tóquio, capital japonesa, Honshu e Kyushu são as ilhas japonesas com seus centros urbanos. A mancha urbana da grande Tóquio cobre tudo. Você vai dizer, Tiago, mas não são ilhas diferentes? São. O trem vai por baixo d'água. Meu Deus! Sim, se chama tecnologia japonesa. É assim que funciona. Temos trens subaquáticos que vão a 400 por hora? Sim, temos. Tá? Temos trens magnéticos do futuro? Sim, temos. A megalópole de Tóquio é a mais avançada do mundo. Você literalmente mora em um lugar, vive no outro, tá? Se diverte no outro, trabalha no outro, a distância é grande, mas o trem é tão rápido que você nem vê diferença. Tudo funciona que é uma maravilha. Isto é uma megalópole, beleza? No outro extremo, temos a aglomeração urbana. O que é? As cidades crescem uma direção da outra. Ninguém senta para projetar nada com ninguém. Beleza? Ninguém faz nada. O troço simplesmente junta de qualquer jeito. Aglomerou. No pior sentido da palavra. O que acontece? Vira uma zona. Certo? Vira uma bagunça do inferno. E aí o que acontece? Você não sabe onde começa um lugar, onde termina o outro. As pessoas que moram, literalmente, na zona de contato entre as duas aglomerações ali, né? Ficam abandonadas, porque o prefeito do A pensa assim, não, o pessoal que está ali é departamento da cidade B. O prefeito do B pensa, não, quem está ali é departamento da cidade A. A pessoa que mora na divisa fica ao Deus dará, né? Não é trabalho de ninguém cuidar dele. Aquilo ali vira uma zona, um inferno, ou seja, aglomeração urbana. Não é megalópole. Pessoas aqui do Rio de Janeiro, pessoas aqui do Fatória de São João de Meriti, sabem do que eu estou falando. A cidade de São João de Meriti cresceu para a direção da cidade do Rio de Janeiro. O último bairro do Rio de Janeiro se chama Pavuna. Aí junta Pavuna com São João de Meriti. Você acha que existe uma megalópole Rio-São João? Não existe. É uma zona do inferno, ok? E aí não é uma megalópole, é uma aglomeração urbana. São coisas diferentes, tá? Então, metrópole, você já sabe. Megalópole é a junção de duas metrópoles de forma organizada e, obviamente, a aglomeração urbana
é quando nada é organizado, um cresce para dentro do outro e seja o que Deus quiser. Já aproveitando este tópico, quero dizer a você que, aliás, vou falar mais para frente. Vou falar sobre a possível megalópole brasileira, mas vou falar disso nos próximos slides. Vou voltar lá no chat para ver se alguém tem alguma pergunta feita. Só um minutinho. O pessoal parece que entendeu. Sim. Tudo bem, ninguém tem uma pergunta? Agora que eu consegui me acostumar, me abaixar que nem um louco e poder ficar lendo, ninguém tem pergunta para fazer. Todo mundo entendeu, então, o que é uma megalópole, uma metrópole? Posso voltar para a apresentação? Tranquilos? Foi. Assumirei que sim, hein? Então, vamos voltar. Bom, a próxima é megacidade. A megacidade nada mais é do que qualquer centro urbano com mais de 10 milhões de habitantes. Como assim, Thiago? Deu 10 milhões de pessoas no lugar? É uma megacidade. Não deu 10 milhões de pessoas no lugar? Não é megacidade. Só isso? O critério é numérico? Só isso, o critério é numérico. Ponto final. Eu não falei se é desenvolvido, se é subdesenvolvido, se é rico, se é pobre, se é... Dana-se! O critério não é esse. O critério é o seguinte: bateu 10 milhões? Megacidade. Não bateu 10 milhões? Não é megacidade. Curto e grosso. É só isso. Ok? Fim de papo. Não vou nem entrar mais nessa, porque é só uma parada numérica, mais nada. E aqui temos a cidade global. O que é uma cidade global, meu amigo? Cidade global é uma cidade que influencia o mundo todo em pelo menos um aspecto. Tiago, influencia de que jeito? Influencia no sentido de que ela coordena uma atividade específica que tem a ver com a sua vocação. Então, existem as chamadas cidades globais que exercem influência no mundo todo, tá? E cada uma delas em uma ou duas, três ou quatro coisas, sei lá, depende muito do lugar. Eu vou dar exemplo de cidade global para você. Por exemplo, temos aí Meca. Ah, Meca é o quê? Meu filho, Meca é a cidade sagrada da religião islâmica. Todo dia, 1,5 bilhão de pessoas se vira para leste e agacha-se e reza 5 vezes por dia na direção de uma cidade que é o centro religioso dos caras. Então, eu sou obrigado a lhe dizer que Meca é uma cidade global religiosa. Ponto final. Ah, mas é um buraco sem nenhum serviço, que não sei o que lá. Dana-se! O troço exerce influência religiosa no mundo inteiro. Você pode gostar disso ou não. Eu não falei de quantidade de serviço nem de grana. Eu falei de influência. E Meca tem influência. Roma, a mesma coisa, para os católicos. Tá? Jerusalém, a mesma coisa, para os católicos, muçulmanos ou judeus. E por aí vai. Isso para falar de centro religioso, cidade global religiosa. Tem outros. Por exemplo, Nova York. Nova York é uma cidade global. Por que Nova York é global, Thiago? 2 coisas principalmente. Primeiro, política. A política, o que tem em Nova York que determina a política do mundo? É somente o centro da ONU. A sede da ONU está em Nova York. Meu filho, se tu me disser que a ONU não influencia no mundo, tá de brincadeira. Então, Nova York é uma cidade global política. E, além disso, é onde está a Bolsa de Valores americana. Então, domina a economia global. 60% da economia mundial passa por ali. Obviamente, aquilo ali é um centro econômico, é uma cidade global econômica. Então, Nova York tem 2 vocações, pelo menos, né? Política e econômica. E por aí vai. Tóquio, tecnológica. Sem sombra de dúvida. Tóquio é um centro tecnológico para o mundo. Tá? É ridículo. Parece que você está 50 anos no futuro. Você vai para Tóquio. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Paris. O que tem em Paris? Acredite você ou não, moda.
o que acontece em Paris em relação à moda influencia o mundo todo. Se alguém usar vermelho lá no desfile daqueles lá importante, todo mundo usa vermelho no ano seguinte. Se alguém usar azul, todo mundo usa azul no ano seguinte. Tiago, moda é uma coisa idiota. Concordo com você completamente. Entretanto, também é um comércio bilionário e influencia os costumes das pessoas. Então, posso dizer a você que Paris é uma cidade global no quesito moda, tá? E aí, toda vez que eu falo isso, alguém fala assim, professor, mas Turim está tomando lugar de Paris. Meu filho, tudo bem, eu não sou versado em moda para saber qual cidade é mais importante hoje para a moda. Mas eu quero dizer para você que Paris é um centro, é uma cidade global em relação à moda. Tá? Temos outros exemplos variados. Beleza. Uma outra coisa que você precisa entender, o status de cidade global, ele não é eterno, você pode perdê-lo, tá? Ou ganhá-lo de uma hora para outra. Por exemplo, Lisboa, capital de Portugal, já foi uma cidade global. Quando? Quando Portugal tinha um império colonial. Todo o ouro do império colonial português entrava por Lisboa. Lisboa era uma cidade global por excelência. Hoje, alguém lembra que Lisboa existe? Alguém lembra que Portugal existe? Tiago, está falando mal dos portugueses. É um país ridículo o tamanho do estado do Rio. Ok? Estou falando que, em termos de influência global, ele não significa nada. Muito menos a capital dele, Lisboa. Mas já foi alguma coisa muito relevante. Hoje não é mais. Acontece. Certo? Outra coisa, antes que você lhe pergunte, não sei se tem essa dúvida no chat, mas já adiantando. O Brasil tem cidade global? Já teve. Qual foi a cidade global brasileira? Acredite ou não, meu amigo. Rio de Janeiro. Ah, sério? Sério. De quê? Turismo? Não. Esporte. Você deve lembrar, houve um tempo, no Rio de Janeiro, em que eu tive Pan-Americano, tive Copa do Mundo de Futebol, tive, sei lá, teve mais um negócio, Pan-Americano, Copa do Mundo, teve outro negócio lá, as Paralimpíadas, teve mais um treco aí de esporte importante, que eu não estou me lembrando agora, tá? E isso determinava o que acontecia no esporte mundial. E aí nós fomos um centro global de influência devido ao esporte. Ah, mas isso acabou. É verdade. Perdemos o status? Perdemos, porque não soubemos aproveitar. Tudo que a gente tinha se perdeu. Ainda mais porque a pandemia chegou para arrasar. Mas antes da pandemia a gente já tinha se ferrado. Mas não se preocupe, porque isso é um sintoma global. Vários lugares já foram cidades globais esportivas durante as Olimpíadas e depois perderam esse posto porque não souberam aproveitar. O Rio é só mais um deles. Eu coloquei uma anotação aqui para falar nesse slide sobre cidades gêmeas, só para você entender. A cidade gêmea, que não está aqui, mas é importante, são duas cidades, ou até mais, que crescem de maneira unida, que crescem de maneira conjunta, mesmo estando separadas por fronteiras nacionais, muitas vezes. A gente vai dizer, Tiago, mas elas estão em países opostos, estão em países diferentes. Elas crescem juntas? Sim, elas crescem juntas. Tá? Sei lá, Cidade do Leste e Foz do Iguaçu. Tá? Você tem duas cidades ali que se retroalimentam. Quando uma vai mal, outra vai mal. Quando outra vai bem, outra vai bem. Aí tu vai dizer, tá, mas elas têm ligação? Sim, elas fazem comércio, pessoas trabalham de um lado, vivem do outro, mesmo sendo dois países diferentes. Budapeste, na Hungria, já foram duas cidades, Buda e Peste. Elas cresceram juntas de tal forma que hoje são uma cidade só, mas elas já foram cidades gêmeas. E assim vai, existem várias outras. Se você colocar no Google cidades gêmeas, aparece uma lista com, se eu não me engano, são 45 cidades, sei lá, uma parada dessa. Então tem bastante cidade gêmea pelo mundo, mas eu quero que você entenda basicamente isso. São duas cidades que estão separadas, mas que têm forte relação entre si. Ok? Fechei os tipos de cidades mais importantes. Voltarei no chat, na outra parte, para poder ver se alguém perguntou alguma coisa, tá? Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. O pessoal parece que está entendendo.
Pessoal, ninguém falou nada? Todo mundo está entendendo? A última coisa que eu estou vendo aqui é da Mariana Duarte. É isso mesmo? Todo mundo está entendendo tudo que eu falei sobre tipos de cidade? Ninguém tem uma pergunta a fazer? Posso avançar? Estou preocupado. E aí? Posso seguir? Tá. Parece que sim. Tudo bem, meus amigos. Acreditarei em vocês, hein? Então tá. Vamos lá. Só um minutinho, vou voltar para lá. Obrigado, gente. Gente, por favor, pergunte, porque vocês... Eu não sei se é porque eu estou mal acostumado ou se vocês estão... Normalmente o pessoal interagia mais. Pode interagir, eu me esforço. Eu já aprendi que eu posso chegar perto assim que nem um idiota e ler o treco. Então pode perguntar. Eu vou ler que nem um velho, mas lerei. Tá? Pode perguntar à vontade. Vamos passar para o próximo slide. Meu filho, metropolização, ok? Metropolização é um processo urbano que você precisa dominar. E basicamente o nome já é autoexplicativo. É a formação de metrópoles. Tiago, como assim a formação de metrópoles? Cara, preste atenção no que eu vou te explicar. No processo de metropolização, as pessoas se aglomeram em grandes centros. São as grandes cidades que atraem as pessoas. E aí, basicamente, elas vão para capitais regionais, capitais estaduais, para metrópoles nacionais. As pessoas vão para as cidades grandes. O campo e as cidades médias crescem menos, crescem muito menos. Então, quando a gente diz que tal país está sofrendo um processo de metropolização, significa dizer a você, tá, que as pessoas estão se deslocando para os grandes centros, tá, formando metrópoles, formando cidades com mais de 1 milhão de habitantes, como está dizendo aqui. Tudo bem? Isto é metropolização, certo? O que gera a metropolização? O que atrai pessoas para grandes centros urbanos? Vou te adiantar logo. O que atrai pessoa para grande centro urbano é uma coisinha chamada emprego. Emprego. Tem emprego, a galera vai. Não tem emprego, a galera não vai. Acabou. E aí você me diz, o que é que gera emprego numa metrópole? A resposta mais rápida para essa pergunta é indústria. Uma grande metrópole possui indústrias. E essas indústrias vão gerar empregos que vão atrair pessoas. Então, veja só, essa relação talvez seja a mais importante dessa aula. Então, presta muita atenção no que eu vou falar agora para você. Por favor. Industrialização, criação de indústrias, gera metropolização. Ok? Este processo de criação de indústrias gera a criação de metrópoles. Um alimenta o outro. A indústria atrai pessoas para a cidade, faz a cidade crescer, ok? E a cidade grande, uma vez constituída, atrai novas indústrias para se aproveitar da mão de obra. Então, um processo alimenta o outro. Então, guarde essa informação com carinho. Industrialização gera metropolização. Estão relacionados. Ficou claro para todos? Espero que sim, tá? E aí você tem formação de cidades satélites, que obviamente são as aglomerações menores em volta das cidades maiores, das metrópoles. Você tem isso pelo Brasil todo, pelo mundo todo, cidades que servem aquelas metrópoles maiores. Isso acontece, isso é normal, tá? E a chamada região metropolitana, que nada mais é do que o conjunto de cidades, está vendo aqui, conjunto de cidades integradas a partir da rede urbana de uma metrópole. É a tal da conurbação que você acabou de eu falar quando eu falei de megalópole. Tá? Você tem o chamado Rio e Grande Rio, São Paulo e Grande São Paulo. São as regiões metropolitanas. Não é mais uma cidade só. Você tem várias cidades integradas ali, fazendo parte da mesma região metropolitana. Tudo bem?
Então, eu quero que você entenda o processo de metropolização. Esse processo de metropolização é a criação de grandes metrópoles, é quando a população se aglomera em volta, se aglomera dentro dos grandes centros, e esse processo é gerado a partir da indústria, a partir da industrialização. No mundo e no Brasil, isso acontece, pode anotar, por favor, porque essa data é importante, isso acontece até os anos 90. Até 1990 você tem o processo de metropolização no mundo e no Brasil. Beleza? Ficou claro para todos? Metropolização? Espero que sim. Voltarei no chat para ver se as pessoas têm alguma dúvida. Só um minutinho para eu ver um negócio. Ah, tá. Vou falar para você das características da região metropolitana, mas antes disso, deixa eu voltar lá para ver se o pessoal fez alguma pergunta. Ah, aqui, ó. Mariana Duarte, peraí. Mário, olha só. É um processo de acaso, tá? Tipo, ninguém está pensando assim, pô, vou abrir uma indústria no lugar tal para atrair pessoas para aquele prefeito porque eu quero ajudar aquela região a se povoar. Ninguém faz isso, nenhuma industrial faz isso. Pode acontecer do governo de algum país facilitar a entrada de indústrias numa área para que a população seja atraída e cause uma metrópole. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático disso. O teu governo, o regime militar, por exemplo, criou a chamada Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, literalmente, é uma tentativa de povoar a região amazônica, de atrair indústrias para lá. Essas indústrias atrairiam empregos e aí você conseguiria povoar uma área de floresta, de selva, que teoricamente ninguém quer ir. Tá? Mas, como eu estou facilitando para que a empresa vá para lá, isso acaba ajudando, né, o povoamento daquela área. Então, pode ser proposital quando algum agente externo toma o processo na mão. Agora, acontece geralmente naturalmente mesmo. A indústria vai para um lugar, isso atrai pessoas e o negócio acaba se retroalimentando. Pode ser proposital, mas geralmente não é. Espero ter respondido você. De nada, Mari. Eu que fico feliz de poder ler sua pergunta e respondê-la. Tranquilo? Características da região metropolitana. Deixa eu voltar lá. Bom, temos aí a definição de região metropolitana pela Constituição Brasileira, tá? Não se preocupe muito com isso, quero que você entenda. Está ali, ó, basicamente, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. O que eu tenho ali? Intenso fluxo pendular. Meu amigo, qualquer região metropolitana tem intenso fluxo pendular. Tiago, o que é o fluxo pendular? Lembre da aula de população. O que você tem? Fluxo de pessoas para o trabalho e para casa. Trabalho, casa, trabalho, casa. Vou dar meu exemplo. Eu moro no Engenho de Dentro, que é um bairro de subúrbio do Rio de Janeiro. Certo? Eu pego um Uber para o metrô. Do metrô, eu salto aqui na Pavuna, que é o último bairro do Rio, caminho um pedaço e chego no Fator. Estou aqui o dia todo. Agora, quando terminar a aula, 9 horas, eu vou levantar, vou pegar o metrô de novo, do metrô vou pegar outro Uber e vou chegar na minha casa cansado igual um corno, 11h30 da noite. Isso é movimento pendular, fluxo pendular. Isso é muito comum em regiões metropolitanas. Beleza? Então, fluxo pendular é uma das características. Grande circulação de bens e capitais, evidentemente que eu tenho comércio entre essas regiões metropolitanas, entre essas cidades que existem em volta da metrópole, isso é normal. Concentração da oferta de emprego e de serviço da metrópole, já falamos sobre isso, né? Ela oferece serviços e é por isso que ela atrai pessoas. Economia diversificada. Essa economia diversificada é porque ela tem vários serviços diferentes, né? Às vezes tem vários setores econômicos, tem indústria, tem serviço, então tem vários setores econômicos aí, economia diversificada. Dificilmente tem agricultura não tem não, mas comércio, serviços e indústria geralmente tem na área metropolitana. Intensa terciarização econômica. O que é terciarização? É a transformação de serviços e comércio. Você acaba tendo muito banco, você acaba tendo muita empresa, muito local que presta serviço.
no setor terciário da economia. Por isso chama terciarização. Você tem aí o setor primário, isso daí é a aula de indústria, mas eu vou dar só uma palhinha, tá? Setor primário é agricultura e extrativismo. Setor secundário é indústria. Setor terciário é comércio e serviços. Quando você fala de uma área metropolitana, de uma região metropolitana, a maior parte da população está no setor terciário, porque eu já não tenho mais tanta indústria quanto tinha antes. O setor primário não é desenvolvido, porque não tem espaço para plantar e colher e criar bicho. Então, a maior parte da população de um centro metropolitano, de uma região metropolitana, está localizada no setor terciário de sua economia, comércio e serviços. Beleza? Só para não ficar largado esse conteúdo aí. E intenso processo de verticalização. Já que está tocando aqui no assunto, falarei dele para você. O processo de verticalização, ele nada mais é do que a troca de casas por prédios. Literalmente isso. Tiago, mas como assim? Meu amigo, vou te dar meu exemplo. Nesse bairro que eu moro, Gente Dentro, é um bairro de subúrbio do Rio de Janeiro. Quando eu me mudei para lá, eu era pequeno, tinha 7 anos de idade. O meu prédio era o único prédio do bairro. O meu prédio tem 3 andares apenas, não tem elevador, e é um prédio pequenininho. Ele era o único prédio do bairro, não tinha outro. Eu literalmente moro no 2º andar e eu estava no lugar mais alto da região. Conforme eu fui crescendo, o bairro foi mudando. E eu fui percebendo que as casas foram desaparecendo, no lugar das casas apareciam prédios. As pessoas, tá, foram passando a morar em prédios. Grandes casas foram compradas por construtoras e aí a verticalização começa a acontecer, que é literalmente isso, pessoas morando na vertical. Tá? Por isso o nome verticalização. Aí a pergunta é, Tiago, por que isso acontece? Alguns motivos. Primeiro motivo, grana. Encarecimento do solo urbano. Por que isso? Vou explicar. Imagina uma casa de quintal grande, com pomar, tá? Uma casa de vários quadros, uma casa térrea. Essa casa, por mais bonita que seja, uma casa de família, uma casa grande e tal, ela paga um IPTU, só para ficar no IPTU, tá? Ela paga um IPTU grotescamente grande, porque ela ocupa uma área grande de uma cidade. E aquela família que mora lá, muitas vezes pode não ter dinheiro para bancar um IPTU desse tamanho, porque é caríssimo. Conforme o tempo vai passando, os impostos ficam elevados. E aí o que acontece? Vende a casa, compra um apartamento. O apartamento tem um IPTU muito menor. E aí a pessoa pode morar. Então o encarecimento do solo urbano é um dos motivos. O outro motivo para a verticalização é o aumento da população. Vai chegando gente, vai chegando gente, vai chegando gente, vai chegando gente, não tem espaço para crescer para o lado, você é obrigado a crescer para onde? Para cima. E aí, você, para alocar mais gente num espaço reduzido, você usa prédios ao invés de casas. Esses são os 2 principais motivos para a verticalização acontecer. Encarecimento do solo urbano e aumento populacional. Tudo isso são características das áreas metropolitanas e das regiões metropolitanas. Todo mundo entendeu isso, galera? Posso passar para o próximo slide? Deixa eu voltar lá na outra tela. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu? Digam sim para que eu possa avançar. Obrigado, Mari. Gente, estou preocupado com vocês. Vocês estão interagindo pouco. Eu não sei se vocês estão entendendo, não estão entendendo, se a aula está ruim, se a aula está boa, se vocês estão cansados. Tá tudo certo? Tá? Então tá bom. Vou acreditar. Tá legal. Obrigado. Vamos voltar então para lá. Qualquer dúvida, por favor, perguntem, tá? Deixa eu consultar aqui minha anotação, para não falar besteira. Vamos lá, meu amigo. Olha, como eu falei da conurbação, tá? Conurbação está aqui agora esquematizada para você ver. Tá aqui, ó. Estágio 1, cidade aqui, tá? Povoado ali, cidade do lado esquerdo. Aí você está mostrando o crescimento do povoado e da outra cidade. E o estágio 3
onde o crescimento acontece de tal maneira que você tem uma única mancha urbana. Isto é o processo de conurbação que eu estava descrevendo para você, certo? Formando aí uma megalópole ou, se não tiver integração, uma aglomeração urbana, certo? Isto aí é a chamada conurbação. Eu já vou me antecipar, que eu odeio ficar guardando informação para o slide certo. Quando eu chegar no slide certo, a gente fala no assunto de novo, se for o caso. Mas veja bem, já falei de conurbação várias vezes, já falei de megalópole várias vezes, você já está vendo o negócio aí. A pergunta que não quer calar. O Brasil possui uma megalópole? O Brasil possui alguma megalópole? E a resposta que eu lhe dou é a seguinte: depende de para quem você pergunta. Pô, Thiago, isso não faz sentido. Calma que eu explico para você. Olha só. As duas metrópoles brasileiras que poderiam conurbar com mais facilidade, formando uma megalópole, são Rio e São Paulo, claro, né? São as duas metrópoles nacionais que estão no Sudeste, uma perto da outra, e aí você teria aí uma megalópole. Ok, só que, dependendo de para quem você pergunta, de para quem tu faz essa pergunta, a pessoa dirá a você, assim, já é uma megalópole. Ou vai dizer para você, não, ainda não é, mas um dia será uma megalópole. Ou dirá ainda, não é uma megalópole hoje e nunca será uma megalópole. Aí tu pensa assim, cara, as pessoas são loucas. Fiz a pergunta para 3 pessoas e os 3 deram uma resposta diferente. Por quê? Porque são 3 geógrafos que tiveram escolas de pensamento diferentes. Vou explicar para você. Se você perguntar para alguém da UFRJ sobre formação de megalópole, ele vai dizer para você, não é, mas será. Rio e São Paulo vão chegar um próximo do outro, vão se tocar, e aí você vai ter uma megalópole. Se você perguntar para alguém da UERJ, ele vai dizer, não é e nunca vai ser, porque não haverá complementariedade. Tá? E se você perguntar para alguém da UF, o cara vai dizer, já está lá, já é uma megalópole, a gente que não quer assumir isso, papapá. Todos os 3 estão certos. Sabe por quê? Porque eles têm interpretações diferentes da teoria geográfica. Para alguém da UF, basta que aquele troço esteja próximo bastante para você ter uma interação entre aqueles locais e essa interação já prova uma megalópole. Isso é a interpretação da galera da UF. Então você já tem aí São Paulo, Rio, tem a Baixada Santista ali no meio, pá, todo mundo já interage com todo mundo, mesmo que a distância, então você tem uma megalópole Rio-São Paulo já. Essa é a interpretação da UF. A galera da FRJ diz que não é, mas que vai ser. Que um dia vai juntar, e quando juntar, você vai ter a megalópole, mas por enquanto você não tem, não. Tá? Essa é a interpretação da galera da UFRJ. Que tem que juntar completamente, você não pode ver nenhum campo entre os dois. É cidade de cima a baixo. Isso não aconteceu ainda, quando acontecer, eles assumem que vai ter. Já a galera da UERJ, que é onde eu estudei, diz que não é e que não vai ser nunca. Ah, mas não vai ser nunca por quê? Porque para o pessoal da UERJ, essa é a forma que eu estudei, diz o seguinte, olha, tem que ter complementariedade. Rio e São Paulo, para se juntar, mesmo que eles se juntem, ainda que eles se juntem, eu não vou ter complementariedade, eu vou ter submissão. São Paulo tem bolsa de valores, o Rio não tem. São Paulo é muito maior do que o Rio economicamente falando. O que vai acontecer se o Rio se junta a São Paulo é que o Rio vai ter o seu papel de subserviência a São Paulo. Eles não vão complementar suas economias. Não vai haver integração, vai haver submissão. Essa visão de submissão não condiz com o conceito de megalópole da galera da UERJ. Aí tu vai dizer, Thiago, beleza, entendi o que é conurbação, entendi que se você perguntar para um para outro vão dar respostas diferentes. Quem está certo? A resposta que eu te dou é, não interessa, não sei, não importa. Você, como estudante, não tem que discutir teoria geográfica para saber se tem conurbação, se não tem, se é megalópole, se não é. Para você resolver isso na sua vida é o seguinte, olha o texto da prova. O texto da prova diz que é megalópole? É megalópole. O texto da prova diz, não é megalópole, tu, não é megalópole. O texto da prova diz, não é, mas vai ser um dia, tu, porra, não é, mas vai ser um dia. Você só concorda com o que a prova diz. Você não tem que discutir teoria geográfica. Ficou claro para todos o que é conurbação e como funciona?
O esqueminha ficou claro? Todos compreenderam? Deixa eu ir lá para o chat. Foi? Todo mundo entendeu conurbação? Posso seguir? Beleza. Vamos voltar lá. Verticalização, como eu disse a você, é o processo de crescimento vertical das cidades, ok? Mais prédios do que casas. Então, é o adensamento populacional. A Isabela gentilmente colocou a figura do up, tá? Da casinha presa entre dois prédios. E, literalmente, é isso que acontece. Né? Gente, olha só. Na cidade, como eu falei, é normal que esse processo ocorra. A verticalização, ela acontece no mundo todo. Só que ela não acontece toda por igual. Por exemplo, no meu bairro, no Engenho de Dentro, a verticalização ainda acontece até hoje. Você tem muitas casas ainda. Essas casas estão sendo lentamente substituídas por prédios. Mas você vê muita casa de família, com quintal, papapá, vila, um monte de vila com casinha de subúrbio e tal. Já vê prédio, mas o processo persiste ainda acontecendo. Tem lugar que o processo já terminou. Você vai para Tóquio, por exemplo, não tem casa, só tem prédio. Ah, Tiago, entrei no Google Earth, está aqui um prédiozinho, uma casinha em Tóquio. Não é uma casinha, é um mosteiro budista, que está lá há milhares de anos. Então o nego não vai destruir o mosteiro budista para poder botar uma vertical ali, um prédio lá. Ok, mas já terminou em Tóquio. E tem lugar que nem começou a verticalização. Aqui onde o fator está São João de Meriti, o fator é o maior prédio do lugar. Já falei isso aqui. Tu chega no último andar do fator, que acho que é o quarto andar. É um prédio de 4 andares por enquanto. O quarto andar está em construção. Tu chega lá, tem que tomar cuidado, que é para os traficantes não atirarem em você, achando que você é o olheiro da polícia. E eu queria estar brincando, mas não estou. Então, o prédio do fator de 4 andares é o lugar mais alto da cidade. É isso, a caixa d'água gigante da SEDAI e os olheiros do tráfico. O processo de verticalização de São João de Meriti sequer começou. Do G200 está acontecendo e de Tóquio já acabou. Então, é um processo que acontece no mundo todo, mas não por igual. Beleza? Tá? O que a verticalização afeta além da questão social, né? Você tem aumento da ilha de calor, que é aumento da temperatura, porque os prédios vão literalmente impedir que os ventos passem, né? Você acaba tendo um aquecimento daquela área. Espera aí que eu não consigo ler. Ah, tá. Dificulta a mobilidade urbana, porque, obviamente, você tendo mais gente num espaço reduzido, você vai ter mais carro, mais transporte, aí você vai atrapalhar a mobilidade urbana. E, evidentemente, que mais gente morando no espaço restrito, o saneamento fica complicado. Porque se você tinha uma casa com a rede de esgoto e encanamento para uma família, agora naquela casa tem um prédio de 20 andares, cada andar são 2 apartamentos, você tem 40 famílias no espaço que morava uma. A infraestrutura não suporta isso. E aí você tem um problema aí de saneamento ineficaz. A verticalização causa esse problema também. Tá? São efeitos paralelos, mas o que você tem que entender é o processo de verticalização. Tá? Que ele é a substituição das casas pelos prédios, que ele acontece de forma lenta e gradual, não é homogêneo pelo mundo. Tem locais, como eu disse, que já acabou, locais que nem começou e locais que está acontecendo. Todo mundo entendeu verticalização? Ficou claro para todo mundo? O slide ficou compreensível? Todo mundo entendeu? Espera aí a Letícia botou uma pergunta aqui, só um minuto. Lê, para eles isso não importa. O conceito de megalópole para eles não passa por complementariedade econômica. Juntou, tá valendo, sabe? E não tem nada de errado com isso, não. Não tem nada de errado com isso, não. Tudo bem? Cara, que desculpa voltar ao assunto. Mulher, pelo amor de Deus, né? Tua função é voltar ao assunto quantas vezes você quiser e a minha é responder desde que eu consiga ler o que tu escreveu. Fora isso,
Pelo amor de Deus, que desculpa? Desculpa o quê? Tá doida? Relaxa, tá? Bom, então, o conceito para eles não passa por complementariedade econômica ou não. O conceito para eles passa por juntou, tá valendo, sabe? Então não se preocupe com isso. Realmente para eles não importa. Tudo bem? Foi? Sobre verticalização ficou claro para todos? Posso seguir, galera? São 8h35. Posso avançar? Nada, obrigado você. Podemos. Bom, assumirei que sim, tá? Então vamos lá. Espera aí. Deixa eu seguir aqui, só um minuto, galera. Bom, vamos lá. Antes de eu falar da rede urbana, eu vou falar um pouquinho sobre hierarquia urbana, porque é o processo que vem antes. O que é a hierarquia urbana de um país, tá? De uma localidade? Hierarquia urbana é uma relação de poder entre cidades, sendo que as cidades menores obedecem, entre aspas, às cidades maiores. Hierarquia é uma relação de poder. Quando você fala assim, hierarquia militar, o que é isso? É uma relação de poder entre cidades. Aliás, uma relação de poder entre militares. Aí você tem lá soldado que obedece ao cabo, que obedece ao sargento, que obedece ao tenente, que obedece ao capitão, que obedece ao major, que obedece ao coronel, que obedece ao general, que obedece ao marechal, que não obedece a ninguém. Ok? Isso é uma hierarquia militar. Uma hierarquia urbana nada mais é do que uma relação de poder entre cidades, onde uma cidade menor obedece, entre aspas, a uma cidade maior do que ela. Não porque realmente deva obediência, como no caso dos militares, mas porque a cidade maior oferece serviços que a pequena não possui. Então, as pessoas da cidade menor, do centro urbano menor, elas vão para a cidade maior em busca de serviços melhores. Então, imagine, por exemplo, que você mora num povoado, você quer seguir seus estudos para uma escola de ensino médio. No local que você mora, não tem. Aí você vai para uma cidadezinha pequena, que fica um pouco acima, tá? Do que você vive. Eu quero seguir para uma faculdade agora. A cidade pequena não possui faculdade. Você tem que ir para uma cidade média ou cidade grande para achar uma faculdade. Eu quero fazer um mestrado. Tem que ir para uma metrópole, meu amigo, para achar um mestrado. Isso só para ficar na questão do estudo, né? Eu quero fazer um procedimento médico complicado. Quero fazer um transplante de coração. Meu filho, tu tem que ir para uma metrópole, né? Para ir para um hospital da USP, ir para um hospital samaritano da Lagoa. Lá você faz esse tipo de transplante, lá você faz essas cirurgias complicadas, coisa que não acontece em hospitais de cidade pequena. Eu quero ver um filme iraniano, sem legenda. Tá, tu vai lá para o MASP, em São Paulo, você vai aqui para a Estação Unibanco, no Rio de Janeiro, você encontra esses filmes para ver, embora não seja porque que alguém vai fazer isso, assistir uma porcaria dessa, mas tá lá o troço para você ver. E por aí vai. Então você encontra serviços cada vez mais desenvolvidos conforme você avança na hierarquia urbana. A hierarquia urbana é uma relação de poder entre as cidades. As cidades maiores oferecem serviços que as menores não têm, mas que, veja só, a cidade é organizada por tamanho e por renda. A cidade é grande, tem muita gente morando, é rica, ela é importante na hierarquia urbana. Ela não é grande, não tem muita gente morando, não é rica, ela é pouco importante na hierarquia urbana, certo? Ela não tem relevância. Tem a ver com tamanho, tem a ver com renda, certo? É assim que elas são definidas na hierarquia. O papel delas tem a ver com o dinheiro que elas têm, tem a ver com o número de habitantes que elas possuem. Quanto maiores, mais importantes. Quanto menores, menos importantes. Uma outra coisa importante da hierarquia urbana é que você não consegue pular etapas. Tiago, não entendi. Vou explicar para você.
Se você está num povoado, que é o menor tipo de ocupação humana que existe, tem lá 3 casinhas, uma ruazinha de terra batida, um boteco no final, numa pracinha, com uma igreja, e é só isso. Se você está nesse lugar e quer chegar numa metrópole, você não consegue ir direto, você não consegue sair da metrópole, aliás, sair do povoado e chegar direto na metrópole. Pela hierarquia urbana, você é obrigado a passar por todos os degraus, entre aspas, entre um e outro. Você sai do povoado, vai para a cidade pequena, vai para a cidade média, vai para a cidade grande, aí você chega na metrópole. Tem que passar por tudo, Thiago, tem que passar por tudo. A hierarquia urbana dificulta a mobilidade entre os degraus da escala, certo? Ela é feita para isso. Beleza? Isso é a hierarquia urbana. É o primeiro processo de organização de cidades, onde a cidade grande domina a pequena, não dominar no sentido de prestar continência, dominar no sentido de que oferece serviços que a pequena não tem. As cidades são organizadas pelo tamanho e pela renda delas. Quanto maior o tamanho, mais importante ela é, certo? E você não pula etapas na hierarquia urbana. Acabei de definir para você hierarquia. Guarda essa informação agora. Vamos para a rede urbana. O que a rede urbana é? A rede urbana, ela é a evolução da hierarquia urbana. Como assim evolução, Thiago? A rede urbana, ela vai organizar cidades, só que de forma um pouco diferente. Como assim um pouco diferente? Ela vai organizar as cidades pelo tipo de serviço que elas podem oferecer, certo? Então, você vai se importar dentro da rede com o que aquela cidade pode oferecer. Se aquela cidade puder oferecer algum serviço que outras cidades não podem, mesmo que ela seja pequena, ela se torna importante dentro da rede. Se ela for uma cidade grande, melhor ainda, mas eu não estou preocupado com o tamanho, não. Estou preocupado com o que ela pode fazer. Então, veja bem, na rede urbana, olha só, hein? Todos os pontos se comunicam com todos os pontos, como você pode perceber. Ó. Todos os pontos estão comunicando uns com os outros, e todos eles comunicados com a metrópole, independente do tamanho deles. Independente do tamanho deles. Não estou preocupado com o tamanho, nem com renda, nem com nada. Estou preocupado com o seguinte, ó. O que a cidade pode oferecer que as outras não podem? Se ela tem um serviço importante, ela é importante na rede. Se ela não tem serviço importante, ela não é importante na rede. Outra coisa, você pula etapas. Você pode e deve sair do povoado para a metrópole a hora que tu quiser, mesmo que essa ligação se faça de forma não física. Você pode usar uma conexão de internet, via satélite, qualquer coisa, para chegar à metrópole. Isso é rede urbana. Na hierarquia, você tinha que galgar todos os degraus para chegar do pequeno no grande. Na rede, você faz isso. Pula direto para o grande. Mesmo que de forma não física. Tá? Mesmo que de forma virtual. Vou te dar um exemplo para você entender como esses dois sistemas funcionam. Tá legal? Só para ficar claro para todo mundo. Pega um exemplo de uma cidade como Niterói, aqui no estado do Rio. Niterói é uma cidade importante. Tem renda, tem indústria, tem agricultura, tem comércio, tem lazer, tem tudo. Tem milhões de habitantes. Niterói é importantíssimo. Dentro da hierarquia urbana, Niterói, altíssimo valor. Ok? Altíssimo valor. Está abaixo apenas do Rio de Janeiro aqui no estado. Está apenas abaixo do Rio de Janeiro. Só. Certo? Pega uma outra cidade, como Campinas, interior de São Paulo. Campinas é uma cidade média, 200 mil habitantes mais ou menos. Não tem indústria, não tem muita gente, não tem muito dinheiro. Campinas é uma cidade, dentro da hierarquia urbana, pouco importante, certo? Porque ela não é grande e não tem grana. Pega as mesmas duas cidades e passa elas para a rede urbana.
Quando você faz isso, olha só o que acontece. Niterói não pode fabricar, produzir nenhum bem e nem prestar nenhum serviço que o Rio de Janeiro, que está perto dela, não possa fazer melhor ou mais barato. Por causa disso, dentro da rede urbana, Niterói não tem importância alguma. É desnecessária. Tá? Já Campinas, que na hierarquia não é importante, na rede é super importante. Por quê? Campinas, meu filho, é um centro de saber, é onde tem a Unicamp, é onde tem o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais. Cara, ela tem tecnologia que nenhum lugar tem. Ela tem tecnologia que São Paulo não possui. Então, quando você coloca Campinas na rede urbana, ela ganha uma grande importância, certo? Então, são as mesmas duas cidades em sistemas diferentes, para você entender como cada um deles funciona. Um está preocupado com tamanho e renda, outro está preocupado com o tipo de serviço prestado, sendo que a hierarquia existe e a rede é a evolução dela. Aí tu vai dizer, Thiago, então, quando eu coloco uma rede urbana, a hierarquia desaparece? Não, não desaparece. A hierarquia persiste. Os sistemas se alimentam. Eles não se excluem. Eu uso a rede quando me interessa, uso a hierarquia quando me interessa. Tá? Por exemplo, com São Paulo e Rio, tem rede. Que interessa a comunicação veloz. São Paulo e interior do Ceará tem hierarquia. Por quê? Porque não me interessa que pessoas do Ceará, fugindo da seca, venham para São Paulo, por exemplo. Então eu uso a hierarquia. Você vai dizer, pô, mas eu uso então os dois sistemas. Sim, vou usar cada sistema que me oferecer o que eu quero naquele momento. Como eu disse, um é a evolução do outro, mas um não exclui o outro por definição. Todo mundo entendeu rede urbana e hierarquia urbana? Ficou claro para todos? Deixa eu voltar lá no chat. E aí, meus amigos? Meu olho está ardendo agora sem lente. Olha só que divertido. Foi? Todo mundo entendeu? Rede urbana e hierarquia urbana, ficou claro para todo mundo? Obrigado, Pedro. E aí, pessoal, por favor, digam sim para que eu possa ficar em paz. Foi. Obrigado, Karine. Mais um. Valeu, Caio. Acreditarei, meus amigos. Tá? Vamos para o próximo tópico. Olha aqui a rede urbana brasileira. Ai, cara, tá difícil. Agora tá complicado mais. Caraca, tá doendo meu olho, sem do nada. Ai. Vamos lá. Rede urbana brasileira, como você pode perceber, centrada em Rio e São Paulo, meu amigo. Tá legal? Rio e São Paulo, as duas grandes metrópoles brasileiras. Você sabe muito bem disso. Isso tem a ver com a indústria brasileira, com eles serem polos industriais. Como eu disse, a industrialização ajuda na metropolização. Então, a rede urbana brasileira ela é centrada, como você pode notar aí, em Rio e São Paulo. São esses dois pontos vermelhos mais importantes. O Distrito Federal está lá, Brasília, mas está lá só porque a capital política do país não tem mais influência que Rio e São Paulo, acredite ou não. Tudo bem? Esse é um esquema básico aí da rede urbana brasileira. Vamos avançar o slide só para que você tenha uma noção. Maiores redes urbanas do mundo. Você pode notar aí, ó, como eu falei, lembra? Nova York e Nova Jersey, tá vendo? Cobrindo aí todo Nordeste americano. Ali, ó, Rio e São Paulo, tá bem aqui na América do Sul, ali no Brasil, você pode notar. A Europa inteira, rede urbana conectada. Tiago, mas aí a Europa está toda conectada? Sim, o sistema de transporte europeu ultra conectado, as metrópoles europeias todas conectadas. Pegue um trem na Europa e viaje de trem na Europa se você puder pagar, se você puder. Uma viagem inesquecível, você vai amar fazer. Tá? E aí você vai ver literalmente redes urbanas conectadas via trem. Sabe?
Japão, lembra que eu falei? Olha, cobrindo o Japão todo, a mancha urbana, tá? Enfim, as maiores redes urbanas mundiais estão aí para você ver. Espero que tenha ficado claro para todos. Vamos para o próximo slide, meu amigo. Veja aí a região metropolitana de São Paulo, iluminada à noite, qual o tamanho dela. Olha BH, olha Rio de Janeiro. Toda essa parte iluminada mostra as conexões entre a cidade principal, né, e as áreas à volta. Então dá para você perceber aí, né, como São Paulo é imensa, a grande São Paulo, né, BH, que é gigante também, importantíssima, capital de Minas, e Rio de Janeiro também, aí com a sua rede urbana à sua volta, dá para notar também que é bem relevante, ok? E aqui que eu falei da megalópole Rio-São Paulo, o eixo Rio-São Paulo, que o pessoal diz que já é uma megalópole, que vai ser, que não é, que nunca vai ser. O que você vê aqui? Ai, que saco. Desculpa, gente. Ai. Você vê aqui Rio de Janeiro, vê São Paulo, vê a Baixada Santista aqui no meio, e a tendência, tá, é que Rio e São Paulo se toquem, um cresça na direção do outro e eventualmente se encostem. Isto acontecendo, teoricamente você sai do Rio e São Paulo sem cruzar com o campo. Você pode perceber que existe aqui, ó, uma área iluminada, saindo aqui de São Paulo, estrada, pá, chegando até o Rio. Não pelo litoral, não, pelo interior. Perceba aqui. Isso já é um indício da formação de um aglomerado urbano aí, de uma megalópole. Por isso que algumas universidades já consideram Rio e São Paulo uma megalópole formada, porque essa conectividade aí já está bem visível, inclusive, para você. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, o slide é bem legal. Vamos lá, galera. Problemas urbanos agora. Vamos falar de problemas das grandes cidades. Antes de eu falar de problemas das grandes cidades, deixa eu ver aqui se você tem alguma pergunta. Acho que não, ninguém fez. Vou passar para problemas urbanos então, tá bom, pessoal? Vamos lá. Bom, meu amigo, primeiro de tudo, segregação socioespacial. A foto já é autoexplicativa, né? O que você percebe aqui? De um lado, a riqueza absoluta, uma quadra de tênis, uma quadra verdejante, piscinas, prédios estilizados moderníssimos, e do outro, a miséria, na forma de uma favela, de uma habitação de baixa renda. E aí o que acontece? O espaço da cidade reflete a renda do cidadão. E aquelas pessoas de baixa renda não podem frequentar os espaços de alta renda, e o contrário também é verdade. Pessoas de alta renda não frequentam espaços de baixa renda. Literalmente, a segregação socioespacial é quando o espaço frequentado pela pessoa é definido pela renda que ela tem. E a cidade reflete isto. Quando isto acontece, dizemos que ela sofre de segregação socioespacial. O Rio de Janeiro tem um exemplo clássico, que é a Zona Norte e a Zona Sul. Você está na mesma cidade, separada por um túnel, ok? Separada por um túnel, você vê de um lado, Zona Norte, subúrbio, papapá, bonitinho, normal. Do outro, Zona Sul. Parece que você anda 30 anos no tempo à frente. Tem polícia, tem bombeiro, tem indo limpo, organizado, asfaltado, saneamento básico. Aí tu pensa assim, pô, o que está acontecendo? Isto é um exemplo clássico de segregação socioespacial. Tá? Posso te dar vários exemplos, isso acontece no mundo todo, o Brasil acontece sempre. Tá? E fica nítido, por exemplo, quando as classes mais abastadas se revoltam contra os pobres invadindo seus espaços. Se você quiser ficar puto, vai no YouTube e procura a entrevista de uma mulher que fala sobre a invasão de pobres no Fashion Mall, tá? Que é um shopping importante, cheio de gente rica, e que... Fashion Mall? Peraí. Não foi o Fashion Mall, não. Foi outro shopping, que agora está me fugindo da memória, mas que
a mulher estava reclamando que as pessoas iam invadir porque lojas baratas estavam aparecendo. O que é lojas baratas? McDonald's e Forever 21, que os pobres iam invadir o shopping e que ela não estava lá para ter que conviver com essas pessoas. Essas foram as palavras da mulher. Está no YouTube essa entrevista, você vai se divertir vendo, né? Muito legal, inclusive. Outro exemplo disso foram os jardins de São Paulo. Gianópolis, em São Paulo, que é um bairro de alta renda, e o governo paulista ia colocar um metrô lá, mas o pessoal do bairro resistiu à ideia de colocar o metrô. Aí você pensa, cara, quem é que resiste à ideia do metrô? O metrô é bom para todo mundo, ganha-se dinheiro com o metrô, a sua propriedade valoriza quando você bota o metrô. Sim, de fato. Só que aquela galera não queria o metrô porque o metrô, teoricamente, ia atrair pessoas, segundo eles mesmos, na entrevista que deram, ia atrair gente diferenciada para o bairro. Isso foi muito legal. Você pode botar no YouTube churrasquinho da gente diferenciada. As pessoas ouviram a entrevista, ficaram putas, e aí em São Paulo, todo mundo resolveu ir para Higienópolis num dia para fazer o churrasquinho na rua. E aí a galera foi em massa para lá, aqueles eventos de Facebook que o pessoal marcava, foi em massa para lá levando Guaraná Dolly, piscina Tony, churrasqueira, porque é na rua, né? Posso fazer o que quiser. Foi uma galera. E disseram, olha, enquanto não tiver um metrô, a galera vai vir. Toda semana. Pode perceber que os ricos ficaram enlouquecidos, tá? E a Prefeitura de São Paulo fez o que faz melhor. Ficou em cima do muro, como todo bom político, e construiu o metrô. Nem dentro do bairro, nem longe dele. Alterou o projeto, né? Para atender os pobres e os paulistas em geral, os ricos em geral. Então, isso é segregação socioespacial, tá legal? É o espaço sendo definido pela renda que a pessoa tem, refletido, obviamente, na cidade. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, o Caio botou um negócio. É isso aí, Caio, tu bota lá que tu vai ver, é muito maneiro. É o povo se organizando para aloprar. Eu acho isso muito bom. Ninguém quebrou nada nem destruiu nada, cara. Não precisei. Fui lá, mostrei meu ponto de vista, humilhei todo mundo e fiz valer o que eu queria. Tá? Achei essa parada assim, quem inventou isso foi um gênio da ciência política, na minha singela opinião. Ok? Bom, fechei segregação socioespacial. Vamos lá. Macrocefalia urbana é quando a cidade cresce demais, tá? Em termos de número de pessoas, mas a infraestrutura não acompanha esse crescimento. E aí você acaba tendo o que chamamos de macrocefalia urbana. Resumido muito bem com esse marca-texto amarelo, muita gente e pouca infraestrutura no espaço. Falta tudo. Falta serviço, falta moradia, tá? Tiago, macrocefalia urbana é um sinal de urbanização deficiente, de urbanização rápida? Sim, meu amigo, muito bom, exatamente isso. Tá? Macrocefalia urbana é exatamente isso. Gente demais, serviço de menos, a cidade se torna um local difícil de viver. Simples assim. Tranquilo? Todo mundo entendeu macrocefalia urbana? Foi? Espero que sim. Tá? Vou avançar para o próximo tópico, meus amigos, se ninguém tiver perguntas, tá? O próximo é gentrificação. Meu amigo, gentrificação é a melhoria do espaço urbano para afastar a população de baixa renda. Você expulsa o pobre do local, melhorando o local. Você vai dizer, Tiago, não entendi. Vou explicar. Imagine que você é o prefeito de uma localidade. Você quer expulsar os pobres de um local lá que eles estão morando, um terreno ocupado, sei lá o quê, e você pode escolher duas opções. Você quer construir um novo shopping, ou um projeto qualquer da prefeitura, sei lá. Sua primeira opção é chamar 3 tratores, a PM, né, a galera lá organizada, e descer a porrada na pobralhada,
tocar o foda-se e expulsar todo mundo na pancadaria. Funciona? Funciona. Você tira a galera e constrói seu novo shopping. Entretanto, você vai colher o ônus político dessa decisão, que é o quê? Aparece o jornal, aparece o Meia Hora, um Povo, um Extra, tira foto da polícia batendo no pobre, mostra lá um caminhão, um trator, atropelando uma boneca feiosa, desmembrada, uma criança chorando, uma mãe gritando. Meu amigo, você acaba de perder 30 mil votos, 40 mil votos, 100 mil votos na próxima eleição, porque você passa como um prefeito arbitrário. Resolve o problema? Sim. Arruma outro? Sim. Ou você pode ser mais esperto. Você, ao invés de expulsar os caras, você diz: meu povo, vou melhorar o seu bairro, vou criar escola, vou criar moradia, vou criar saneamento, vou asfaltar tudo, vou botar uma praça para o seu filho, vou botar uma escola para a sua criança. E aí você faz isso. De fato faz isso. Aí tu pensa, caraca, o cara está realmente melhorando o lugar das pessoas. É. Ele faz isso tudo. E aí realmente a qualidade de vida daquele local vai lá pro alto, certo? Só que as pessoas que lá moram não podem pagar por essas coisas. Agora que eu tenho tudo isso, tem IPTU também. Agora o cara da Light consegue marcar a luz. Agora tem polícia lá, o tráfico foi embora e eu consigo cobrar água da SEDAI. Entendeu? Agora eu consigo realmente botar estrutura para funcionar. As pessoas que habitavam aquele local não estão acostumadas a esse novo custo de vida. Resultado, elas não podem bancar aquele espaço e vão embora. Você acaba de expulsar as pessoas, sem bater em ninguém, sem arrumar problema com ninguém, ganhando voto, resolvendo seu problema e melhorando o espaço urbano. Tchau, quem ficará naquele espaço? Pessoas que podem pagar por ele, que vão pagar impostos e que vão atrair, tá, investimentos. É isso que você faz. Demora mais tempo, mas resolve o seu problema. O nome é gentrificação, ok? Melhorar o espaço urbano, afastando as pessoas que você não tem interesse que fiquem lá, ok? A foto que está aí é do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, onde eu tinha uma galera que morava ali no Porto e agora o Porto se tornou um local lindo e belo, com museu, com não sei o quê, e todo mundo que morava lá meteu o pé porque não pode pagar aquele espaço. Ok? Isso é gentrificação. Beleza? Espera aí. Todo mundo entendeu gentrificação? Posso seguir, meu amigo? Ok. Obrigado, Karine. Meus amigos, eu posso passar 5 minutos, porque a minha cegueira, meu olho doendo, me fizeram perder mais tempo do que eu devia. Vocês se importam se eu for até 9h05? Só para eu terminar os slides. Pode ser? Eu sei que já está acabando, mas... Tudo bem para todos? Obrigado, gente. É rapidinho, prometo, tá? Bom, o próximo é o processo inverso, que é a desmetropolização. E o que acontece? Literalmente é o oposto da metropolização. As pessoas não se aglomeram mais em grandes cidades. Elas vão para cidades pequenas e médias. Antes da metropolização, as pessoas iam para as grandes cidades por causa dos empregos, das indústrias e tudo mais. Na desmetropolização, as pessoas saem das grandes cidades porque os empregos não estão mais lá. Não estão? Não estão. As indústrias estão se desconcentrando. As indústrias agora vão para o interior, para cidades pequenas, para cidades médias, em busca de vantagens de incentivo fiscal e uma série de coisas. E se as indústrias começam a ir para as cidades menores, as pessoas também passam a ir. O que você tem? Então, nesse caso, você tem o que chamamos de desmetropolização. Ok? A cidade grande
não é a que mais cresce. Eu não disse, meu amigo, que ela está encolhendo. Eu não disse que está diminuindo o número de pessoas que moram em São Paulo, Rio. Não é isso. O que eu disse é Cabo Frio cresce mais. Campinas cresce mais. Petrópolis cresce mais do que Rio e São Paulo. Isso é desmetropolização. Não é que a metrópole está diminuindo, como pode dar a impressão. É que cidades menores estão crescendo mais depressa. Tá? Espero que tenha ficado claro para todos. Acho que sim, né? Parece que sim, ninguém falou nada. Ok. E transportes brasileiros. Quero que o senhor entenda a seguinte coisa. Nosso transporte é todo zuretado, todo errado, ok? Por quê? Porque nós temos um país continental que, ao invés de investir em trem, navio, transporte por rio, fluvial, a gente investe em avião e caminhão, rodoviário e aéreo. Isso faz com que o nosso sistema de transporte seja caríssimo em função da realidade que nós temos. Você poderia perguntar, Tiago, não entendi, por que o caminhão seria ruim para o Brasil? Por que o avião é ruim para o Brasil? Meu amigo, um caminhão leva carga por um custo elevado por causa do óleo diesel, mas a carga que ele transporta não é nada comparada a um trem. Uma locomotiva de trem usa a mesma quantidade de óleo diesel que um caminhão, por exemplo, só que ela leva 100 vagões. Então, a efetividade de um trem é 100 vezes melhor que a de um caminhão. O custo é menor, é mais eficiente. A gente vai dizer, Tiago, mas então por que o pessoal não investe em trem? Podia ter trem no Brasil, direito, né? Podia. Não temos por causa do JK. Né? Está aqui, política do JK. O JK recebia dinheiro de multinacionais automobilísticas. Ele queria literalmente transformar o Brasil numa terra de carros e não de trens. E para isso ele sucateou o transporte ferroviário brasileiro e incentivou o transporte rodoviário. É o projeto do JK, dos 50 anos em 5 da história, sabe? Criou rodovia que não aguentava mais. Para quê? Para facilitar a vida de multinacionais e, ao fazer isso, ferrou seu país para sempre. Era para você ter trem para tudo que é lado, era para você ter navio para tudo que é lado. Ao invés disso, o que você tem? Caminhão subindo e descendo do Brasil para tudo que é lado, gastando um dinheiro absurdo e tornando o teu país ineficiente no que se diz respeito a transportes. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Beleza? Acho que acabei. Acabei. Olha só que bonitinho que a Isabela botou.